Olá, boa noite, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que grandes coisas possam acontecer na sua vida e também na sua família, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre o tema Jesus acalma uma tempestade. Jesus tem o poder para acalmar a tempestade, Jesus tem poder para acalmar qualquer situação da sua vida, Jesus tem poder para fazer um milagre que você tanto busca, que você tanto necessita, meu abençoado e minha abençoada. A minha oração é que você possa entender as palavras de Jesus, que você possa entender a palavra de Deus e possa entregar o seu coração a Ele. Quando nós olhamos aqui, nós vemos que Ele criou o universo foi formado por Sua palavra e nenhuma das leis da natureza pode ser maior do que a palavra de Deus, do que o poder do Senhor Jesus sobre nós e sobre todos. Esse texto que nós vamos falar sobre Jesus acalmando a tempestade está em Mateus 8, 23 a 27, Marcos 4, 35, 41, Lucas 8, 22 a 25. E nós vamos ler, como eu gosto sempre de ler aqui, meu colega Lucas, médico, né? Certo dia Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando em grande perigo. Os discípulos foram clamando, né? Acordá-lo clamando. Imagina só a situação. Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas, e a tempestade parou, e tudo se acalmou. Tudo se acalmou. Então, ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. O mar da Galileia é um grande lago, né, que mede cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, cercado por montanhas, e está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Nós temos ali o Monte Hermon, que está a mais ali de 3.000 metros de altitude, e nós temos aquele orvalho que desce lá daqueles montes, né, até chegar ali no mar, e depois vai descendo até no Mar Morto, que é 400 metros abaixo do nível do mar. E é interessante que, quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos, mas como que pode? É um lago ou é um mar? É um mar. Para eles chamam de mar porque é muito grande, vocês viram a extensão. Mas, na verdade, é um lago que ficava entre 10 cidades, chamado Decápolis, né? Essas 10 cidades. E nesse lago, a abundância de peixe sempre foi muito grande, até hoje ainda é. E quando tem uma tempestade, um vento muito forte, os ciclones, né, que passam por ali, principalmente na época do verão, você vê assim, tanta transformação que acontece, as tempestades, né, que acontecem ali. Então, até se formam ondas, e realmente parece um mar. Por isso eles falaram: Senhor, é um mar. Eu já contei isso em outro vídeo, quando eu estava em Escarpas do Lago, lá em Capitólio, e ali eles haviam falado que na semana anterior que nós fomos havia tido uma tempestade, e naquela lagoa ali de Furnas, né, o Lago de Furnas, é, as ondas ficavam tão grandes que parecia que os barcos, os iates iam se afundar. E as pessoas ficavam assim temerosas, e tinham ondas também. Agora imagina, esse lago era muito maior. E quando nós olhamos para esse texto, nós já vimos aqui sobre a extensão desse mar. Nós percebemos algumas coisas. Primeiro, é que Deus tem um propósito para nós. O Senhor Jesus tinha um propósito para eles. Qual que era o propósito? Um propósito bem simples, de sair de um lugar e chegar até o outro. Se Deus fala com você, você vai sair daqui, vai para o lugar que eu vou te mostrar, como falou com Abraão. Se eles falar com você, vai sair daqui e vai para aquele local que você está vendo, como ele falou ali para aqueles espias que foram espiar a terra, ele vai cumprir tudo que Deus fala
ele cumpre. E Jesus é Deus também. Jesus, como sendo 100% Deus, 100% homem, ele falou com eles e Jesus foi ali deitar no barco, tranquilo. Eu achei interessante que na versão de Marcos, colocou que Jesus estava deitado num travesseiro, né? E se é que eles tinham um travesseiro, não como os nossos hoje, né? Que hoje tem vários modelos aí de travesseiros, mas o detalhe é que ele foi dormir. Ele foi descansar, porque ele havia pregado, havia falado do seu ministério, curado pessoas, falado a várias pessoas, e agora ele estava bem cansado, estava descansando. Diante daquela travessia veio a tempestade do nada. Assim como muitas vezes o tempo muda, né? Eu lembro quando era criança, às vezes vinha a tempestade assim. Uma vez eu estava indo na casa de um tio meu e começou a tempestade, e aí vinha aquela poeira vermelha ali no bairro Planalto, lá em Governador Valadares, e parecia que ia nos levar. E minha tia, quando criança, já foi levada, né, para o meio do canavial, ela estava com guarda-chuva, era muito magrinha e ela era pequenininha, né? Então ela foi levada quando criança. E agora, quando adulta, quando ela viu aquilo ali, ela ficava assustada e nós voltamos para casa com medo, né? Por causa daquele vento que vinha. Às vezes você olha para o texto e fala, mas por que eles não tiveram fé? Jesus estava com eles, meu abençoado, minha abençoada, meu irmão, minha irmã. Fala a verdade, você ficaria tranquilo, tranquila, vendo aquele mar, as ondas se agitando e os problemas ali vindo, e você olhando para Jesus, Jesus dormindo no barco. A Bíblia fala que Deus não dorme. E talvez você olhe assim, mas Jesus estava dormindo. Meu Deus, por que isso? Jesus, ele falou com os discípulos. Olha, em Marcos, o texto de Marcos fala um pouco diferente. Os discípulos acordaram clamando. O que é clamar? É gritar e falar, Jesus, mestre, nós vamos morrer. E eles perguntaram para Jesus, o senhor não se importa? O senhor não se importa? Meu Deus, o senhor não se importa com os problemas que eu tenho passado na minha vida? Senhor, o senhor não se importa com as lutas que eu tenho enfrentado no meu casamento? O senhor não se importa com a dificuldade que nós estamos tendo de conseguir um emprego? Senhor, o senhor não se importa com as lutas que eu tenho passado com os meus filhos? Senhor, o senhor não se importa com tanta coisa difícil que acontece para mim? Já dizia o ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, meu Deus. Parece que quando eu clamo ao Senhor, parece que o Senhor não me ouve. Quantas vezes talvez você já falou isso com Deus? Quantas vezes você já falou com Ele assim, Senhor, ouve a minha oração, o Senhor não se importa comigo? Deus se importa sim, o Senhor se importa com você. Quando nós olhamos o Salmo 46, no versículo 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o salmista continuou falando, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam na sua fúria, os montes estremeçam. Eles confiam em quem? No Senhor. O Senhor é o refúgio e a fortaleza. E quando nós olhamos para esse texto, no último versículo ali, no penúltimo, aliás, ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquiete o seu coração, meu abençoado, minha abençoada. Creia no poder de Deus, creia na graça de Deus sobre você, creia nesse Deus que ouve a sua oração. Às vezes nós esperamos tanto por uma coisa que ela demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. E pior ainda, quando você já está esperando já um bom tempo, e aí você percebe que agora falta só 1 mês. Falta só 1 semana, falta só 1 dia. Parece que a ansiedade ela toma conta do nosso coração. E a gente começa agora a fraquejar. Nós começamos a clamar: Senhor, ouve a nossa oração. Apressa. Mas não é assim que funciona. Nós temos que nos acalmar. Acalmar. Quando Jesus levantou, quando Jesus despertou, ele repreendeu os ventos. Eu imagino, fiquem quietos. Ele não falou, fiquem quietos. E fiquem quietos, acalmou. Ele falou e eles se acalmaram. Os discípulos ficaram assustados e falaram, quem é este que até o vento lhe obedece? Quem é esse? Jesus. Jesus tem o poder de transformar
a sua vida e a minha vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, eu te louvo porque nós podemos ter esse descanso no Senhor, como Jesus tinha um descanso naquele momento, naquele barco, porque ele sabia que o Senhor levaria a outra margem, o Senhor cuidaria de todo o processo, porque quando o Senhor tem um propósito em nossa vida, o Senhor abençoa no começo, até antes do começo, quando o Senhor coloca o desejo no nosso coração, quando nós começamos, quando nós estamos no meio, quando nós estamos até o final, porque o Senhor sempre conclui a boa obra que começa em nós, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completar até o dia de Cristo Jesus voltar e nós nos encontrarmos com Ele nos céus. Senhor, é tão bom a gente ter certeza, ter essa segurança de que o Senhor nos abençoou, que o Senhor está nos abençoando e que o Senhor vai nos abençoar e que tudo vai cooperar para o nosso bem. Senhor, acalma o nosso coração, aquieta a nossa alma, traz-nos paz, essa paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento. Eu oro ao Senhor agora, que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga, agora onde está, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. E seja atento, pois em breve nós estaremos lançando o livro que é Um Coração de Milagres, onde nós contamos ali as realizações de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, como Ele salvou há 10 anos atrás, como Deus foi providente, como Deus foi cuidador, como Deus fez um milagre em nossas vidas. Eu sei que Deus também pode fazer um milagre na sua vida e na da sua família, em nome de Jesus. Que Deus te dê uma boa noite de descanso, uma noite de calma, tranquila, meu abençoado e minha abençoada, em nome de Jesus. Boa noite, um grande abraço e até amanhã.